pessoal, Marcelo aqui falando mais uma vez. Mas hoje, antes de começar nosso vídeo, eu queria agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando, comentando aí no nosso canal. É um canal de informação. Como eu sempre falo, não tem bala de prata, tem informação. Tantos canais aí que prometem o mundo e tem um monte de curtida, um monte de comentários. Nosso não tem nada disso. Nosso a gente vai trabalhar aqui sempre com a verdade, sempre buscando a informação e um meio de verdade de sairmos dessa situação que nós nos encontramos. Então, vocês já viram aí a abertura do vídeo que eu coloquei. E realmente a gente fica assustado com alguns resultados. E não poderia ser diferente. No dia 8 de janeiro, realmente não tinha data nenhuma para comemorar. Muito pelo contrário, temos pessoas inocentes presas. Temos civis e militares presos sem o devido processo legal. O devido processo legal não é o que uma pessoa quer, é o que diz a lei. E se vivêssemos uma democracia, todos nós estaríamos abaixo da lei. Seria Deus e a nossa Constituição e o restante da sociedade. Mas infelizmente não vivemos assim. Falamos tanto sobre democracia no dia 8 e ontem, para surpresa de 0 pessoas, um ditador sanguinário, maldito, covarde, narcotraficante, usurpou mais uma vez a presidência na Venezuela. E eles estão assim. Quem falou muito sobre democracia no dia 8, sobre salvar a democracia, essa palavra está muito esvaziada. E a pergunta que fica é, para as pessoas que estavam lá no dia 8 agora, falando sobre democracia ao vento, por que não cobra do atual mandatário do Brasil? Porque ele reconheceu, ele mandou um representante lá, ele reconheceu o golpe na Venezuela. A Venezuela sim sofreu um golpe. Aqui no Brasil tentam colocar essa pecha em várias pessoas de um golpe que não existiu para salvar um governo que não existe. E não existe porque até agora não mostrou nada. E vou deixar um trechinho aqui, porque a verdade ela começa a aparecer. Não existe isso de esconder a verdade. A verdade ela vai aparecer. Então, olha esse pedacinho aqui. Perceberam que a verdade ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde? Por mais que tenham apagado os vídeos, por mais que digam que não, mas a verdade ela tem um grande problema. Ela insiste em aparecer e ela vai aparecer.
E aí perguntam por que não houve golpe. Perguntam por que o povo não acredita que houve um golpe. E é por isso daí que todos os seres pensantes que têm o QI aí maior do que um QI de um chimpanzé sabe que não houve um golpe. O que houve foi uma baderna, como já houveram outras desse tipo aí. Cerca de 15 mil integrantes do Movimento Sem Terra fizeram hoje à tarde um protesto na esplanada dos ministérios em Brasília. Houve confronto com a polícia. O repórter Tiago Nolasco acompanhou tudo. Os manifestantes derrubam as barricadas aqui de proteção do Palácio do Planalto. A polícia reage com spray de pimenta. Os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras. E continua voando ainda, pedaços de pau, e a polícia reage do outro lado com arma de choque. Quando a situação parecia ficar tranquila, um novo confronto tem início. Pelo menos 2 policiais já estão feridos aqui no meio dessa confusão. A gente pode perceber que continua voando pau. De acordo com a Polícia Militar, 22 ficaram feridos. Eles foram atendidos. Os manifestantes. Neste momento a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos 6 ministérios foram alvos de depredação: Turismo, Fazenda, Planejamento, Minas e Energia, Cultura e o Ministério da Agricultura. O auditório foi incendiado. A fumaça era vista de longe. Os bombeiros tiveram dificuldade para entrar na esplanada. Teve destruição também. E aí, o resultado não poderia ser outro. Um evento esvaziado. Só com militantes. Vazio, quase ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém acredita que houve um golpe. Esse negócio de golpe é balela. E tanto causou preocupação que até a mídia esquerdista, de militante, tocou desespero lá. E vou falar para vocês aqui. Ligou o sinal de alerta deles. Por quê? Porque eles sabem que isso não colou. Preste mais atenção nesse próximo vídeo. Ao entregar a Janja, isso fica complicado. Eu vi ali a cara do Lula não está boa. Não está boa. Você imagina o seguinte, o Lula chamou pessoalmente as pessoas para esse ato. Falou, etc e tal. Se o ato ficar esvaziado, é uma derrota para ele. Não é só da Janja, do cerimonial, do ministro da comunicação, do que saiu e do que entrou. É uma derrota para o Lula. E uma derrota por incompetência e por falta de articulação política. Articulação política. E é isso que tem que marcar essa segunda fase do governo Lula. E é isso que vai definir, por exemplo, a reforma ministerial. E aí está na hora do Lula colocar no frio da própria esposa. A gente está vendo aqui, essa expectativa de descer a rampa, tá tudo muito vazio por lá, muito vazio, como a gente disse. Como disse o nosso repórter há pouco, tem um punhadinho de pessoas lá do lado de fora, dentro das autoridades ali, mas nem todas as autoridades, como você disse. Bom, mais do que esvaziado, desmoralizado. E aí o que vai acontecer? As redes sociais extremistas, eles vão deitar e rolar, né? E é inaceitável, porque é uma lenda que ela disse em Araraquara que GLO é golpe. Isso é lenda. Por que um ato esvaziado? Por que o presidente Lula não conseguiu reunir essa força para marcar um ato, como diz aqui o professor historiador, de tamanha importância? Fácil de responder essa. O evento tá vazio, o evento não teve adesão, porque as pessoas de bem entenderam que não existiu golpe nenhum. As pessoas de bem, que têm um QI maior do que um de chimpanzé, entenderam que isso é uma falácia, é uma mentira. Pessoas estão presas, inocentes, sem individualização de conduta, sem provas, estão presas. Nós temos civis e militares presos. A única coisa que sobrou desse governo é isso aqui. É isso aí, ó. Tá alinhado a esse traste que usurpou a cadeira de presidente a um ditador
o Brasil tá ali grudado nisso daí. É isso que sobrou pra gente? E aí me assusta, porque no dia 8 nós tínhamos pessoas lá com o atual presidente do Brasil falando sobre democracia. Democracia inabalada, um monte de papo de democracia, enquanto na Venezuela, no dia seguinte, ou 2 dias depois, temos um cara que roubou uma eleição, sentado na cadeira, e outra, com a chancela do Brasil. É pensar que o povo é muito idiota, muito imbecil. O povo acredita nisso, por isso os eventos estão esvaziados, porque esvaziaram as pautas, as palavras. A democracia, ela perdeu a essência, vinda da boca de algumas pessoas. E aí, infelizmente, a gente começa a entender quando as pessoas elas falam, porque se você deixar a pessoa falar, ela expõe aquilo que ela é. Duvida? Olha mais esse vídeo. Preste bem atenção. Vejam que em nenhum lugar do mundo, nem os ditadores que conseguiram com esse método atingir o poder, eles são contra a democracia. Você não vê nenhum ditador ser contra a democracia. Ele foi obrigado a assumir o poder para garantir a democracia. É porque o outro grupo não queria a democracia. Então, ele foi obrigado, vai se sacrificar, ficar 10, 15, 20 anos no poder até conseguir estabelecer limites democráticos. Eu concordo plenamente com o que disse Alexandre de Moraes. Eu só acho que ele esqueceu que nós, cidadãos brasileiros, cansamos de ver cenas como essas. Nós não podemos tolerar ataques à democracia. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. Repito, não só em defesa, mas principalmente em defesa da democracia e do Estado de Direito. Vamos garantir a democracia no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal vem demonstrando que cumpre o seu papel de defensor da democracia. Obrigado e viva a democracia. Bom, chega a ser hilário, né? Mas, segundo o ministro, o ditador, ele se sacrifica em prol da democracia, porque depois que ele vira um ditador, ele devolve o poder depois que ele consegue submeter o país à democracia. Não, ministro, discordo. O ditador, ele rouba o povo, ele rouba sonhos do povo, ele rouba sonhos da nação, ele rouba a nação, porque ele é um ditador. E todo ditador, ele merece a lei. Ele merece a letra da lei quando todo o império dele cai. E a história, ela conta para todos nós quais são os fins dos ditadores. E nesse mesmo evento, em que o atual mandatário do Brasil, junto com outras autoridades e outras pessoas, falou sobre a nossa pseudo-democracia. Segundo ele é amante da democracia. Se ele é amante da democracia, ele é casado com a ditadura. Ele é casado com este ser repugnante aqui. E ele falou isso daí. É uma cultura para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Mas aí eu vou repetir, que eu já venho falando aí em alguns vídeos. Isso tudo só acontece porque nós temos um parlamento fraco. E para você que vai assistir esse vídeo, se atente, porque além disso tudo que está acontecendo,
nas próximas eleições, estes dois seres aqui, esse e mais esse, voltarão candidatos. Mais dois a voltarem à cena do crime. Então, é nossa obrigação colocar um parlamento forte em 2026. Porque tudo isso está acontecendo, toda essa desgraça que nós temos é porque nosso parlamento é fraco. E se nós temos um parlamento fraco, essa culpa é nossa como sociedade que vivemos sempre em berço esplêndido. Nos atentamos sobre política num pequeno período de 4 anos, mas como sociedade nós estávamos adormecidos, sem cobrar, apenas comemorando futebol, apenas comemorando o Jogo do Brasil, apenas comemorando o Carnaval. E durante 4 anos nos atentamos à política. E durante esses 4 anos, a vida dessas pessoas, elas ficaram com medo. Então se atente ao poder que você tem na mão. A resposta é mudança. Colocarmos um parlamento forte. Se nós tivermos um Senado forte, um Congresso forte, pode ter qualquer um sentado naquela cadeira, nessas cadeiras poderosas, que como sociedade, com um parlamento forte, a gente coloca o Brasil de volta nos trilhos. Se atentem a isso. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Mas antes disso, eu quero deixar uma mensagem aqui que para bom entendedor basta. Então preste atenção. Honra. A honra é o sentimento que nos induz à prática do bem, da justiça e da moral. É a força que nos impele a prestigiar nossa própria personalidade, como um sentimento do nosso patrimônio moral, um misto de brio e valor. Ela exige a posse do perfeito sentimento do que é justo e respeitável, para a elevação da nossa dignidade e da bravura, para afrontar perigos de toda a ordem, na sustentação dos ditames da verdade e do direito. É a virtude por excelência, porque em si contém todas as demais. A honra está acima da vida e de tudo que existe no mundo. Os haveres e demais bens que possuímos são transitórios, enquanto que a honra a tudo sobrevive. Transmite-se aos filhos, aos netos, a casa onde moramos, a profissão que escolhemos e a terra onde nascemos. A honra é o patrimônio da alma. Em nossa profissão, ela consiste principalmente da dedicação ao serviço, do cumprimento do dever, da intrepidez e da disciplina, tudo inspirado pelo patriotismo. Um navio nunca se entrega ao inimigo e sua bandeira jamais se arria em presença dele. A honra do marinheiro o impede. Bom, com essa mensagem, desejo a todos que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem com Deus. Peço que curtam e compartilhem, por favor, para atingirmos nossa meta. Um grande beijo no coração de todos e fiquem com Deus.